Amigos, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal para mais um vídeo para vocês. Eu quero falar para vocês sobre aquilo que a gente já vinha falando, né? Óbvio que iria acontecer. E o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele aceitou o acordo de minerais sem salvaguardas que Trump empurra para a Europa. Ele falou que não ia aceitar, porque o Trump falou que todo o dinheiro que os Estados Unidos deu para a Ucrânia iria sim devolver, vai pagar para os Estados Unidos. O Zelensky esbravejou, dizendo não, isso foi uma doação do Biden, não iremos fazer isso, e agora ele voltou atrás. Ele vai sim agora, ele está viajando para os Estados Unidos nessa sexta-feira, vai assinar o acordo e sem nenhuma garantia. Ele não vai exigir nada em troca. Ele até queria, né? Mas o Trump não vai dar nada para ele em troca. Apenas o americano diz que as garantias após guerra serão tarefa dos aliados e que a Rússia já disse rejeitar. Ou seja, vai ficar a cargo da Europa. Até porque quem está ali perto da Rússia é quem vai sofrer as consequências, né, de imediato se algo acontecer, é a Europa. Então, assim, você vê essas pessoas esbravejando, tentando enfrentar os Estados Unidos, mas no fim eles vão lá, ó, e se rendem, porque os Estados Unidos têm muita carta na manga para usar contra essas pessoas, contra Zelensky. A Ucrânia está endividada. A Ucrânia perdeu a guerra, ela foi derrotada. A Ucrânia não tem condição alguma de vencer esse conflito. Mas eu queria que vocês pegassem algo muito interessante, não é? É que o Trump ele tem se mostrado cada vez mais alinhado com o Putin. Que no meu entender, ele com certeza está se unindo com o Putin, e não só com o Putin, ele vai se unir com o Xi Jinping, os três se unirão, e o Xi e o Putin vai ajudar o Trump a destruir o globalismo dentro dos Estados Unidos e no Ocidente. Então você vai ver nos próximos anos aí governos de globalistas cair um a um. Muitos governos do mundo ainda vão cair. O mundo vai ser dividido pelos três. Os três vão dividir a terra para eles. Né? E isso é bem interessante e profético. O Trump e o Putin, juntos, eles irão dividir a Ucrânia entre eles. E o interesse do Trump é pelos minerais de terras raras, porque a indústria tecnológica e a indústria bélica americana depende desses materiais. E o único país que consegue fazer o refino, né, dos minerais de terras raras na Terra é a China. A China tem um monopólio disso. Então a dependência é muito grande, mas estima-se que exista aí esse acordo que o Trump vai fazer com os Zelensky, que vai garantir aos Estados Unidos da América pelo menos 500 bilhões de dólares em minerais de terras raras, né, que vai dar um contrapeso muito interessante. E essa semana o Putin disse aí que está pronto para fechar um acordo com os Estados Unidos e fornecer 2 milhões de toneladas de minerais para mandar aí para os Estados Unidos da América. Já existe então um acordo. Aquele encontro entre Estados Unidos da América e Rússia na Arábia Saudita foi um encontro onde já houve pacto secreto, acordo secreto entre Putin e Trump para dividir a Ucrânia, o mundo e muita coisa que nós nem sabemos já foi acordada entre os dois. E pelo jeito, a Rússia, que foi banida do sistema financeiro ocidental, né, do SWIFT, vai ser readmitida, vai voltar a negociar com os Estados Unidos e com, né, quem mais quer que seja. Então, a Europa é que está sendo esfacelada. A grande derrotada nesse conflito todo é a Europa e a Ucrânia. E aí eu vou mostrar mais uma matéria para vocês aqui, essa divisão, né? E eu queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Antes, né, da Segunda Guerra Mundial, houve o Pacto Molotov-Ribbentrop, um acordo firmado pelos nazis e os soviéticos em 1939. O Pacto Molotov-Ribbentrop, também conhecido como Pacto Nazi-Soviético, Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, ou Pacto de Não Agressão, ainda, né, chamam de como nazi, então tudo faz. Foi um pacto de neutralidade entre a Alemanha e a União Soviética assinado em Moscou em 23 de agosto de 1939 pelos ministros dos negócios estrangeiros Joachim von Ribbentrop e Vyacheslav Molotov, respectivamente. A este pacto seguiu-se o acordo comercial germano-soviético de 40.
O pacto estabelecia esferas de influência entre as duas potências. Guarde bem isso aqui que aconteceu, porque a história ela se repete. A história ela é cíclica. O mundo ele sempre repete eventos. Então guarde bem essas palavras. O pacto estabelecia esferas de influência. É o que Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping farão. Os três vão se unir para juntos derrubar o globalismo, o progressismo e os adversários, e eles três vão se unir e eles vão dividir o mundo em esferas, zonas de influência de cada nação. O pacto estabelecido aí, estabelecia esferas de influência entre duas potências, confirmadas pelo protocolo suplementar do Tratado de Fronteira Germano-Soviética, alterado depois da invasão conjunta da Polônia. Ambos, eles invadiram a Polônia e dividiram a Polônia. O pacto manteve-se em vigor durante 2 anos, até o dia do ataque da Alemanha às posições soviéticas na Polônia Oriental durante a Operação Barbarossa, em 22 de junho de 41. As cláusulas do pacto entre os nazis e os soviéticos incluíam uma garantia escrita de não beligerância de parte a parte, nenhum dos governos se aliaria ou ajudaria um inimigo de outra parte. Para além do estabelecido sobre não agressão, o tratado incluía um protocolo secreto que dividia os territórios da Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia e Romênia em esferas de influência alemãs e soviéticas, antecipando uma, abre aspas, reorganização territorial e política, fecha aspas, destes países. Em 1º de setembro de 1939, ocorreu a invasão da Polônia. O líder soviético Joseph Stalin deu ordem para a invasão da Polônia em 17 de setembro, um dia após o acordo de cessar-fogo em Khalkhin-Gol. Em novembro, partes das regiões da Carélia e Sala, na Finlândia, foram anexadas pela União Soviética depois da Guerra de Inverno. Seguidamente, os soviéticos anexaram a Estônia, Letônia e Lituânia e partes da Romênia, a Bessarábia, o norte de Bucovina e a região de Herta. A preocupação anunciada sobre os ucranianos étnicos e bielorrussos foi apresentada como justificativa para a invasão soviética da Polônia. A invasão da Bucovina por Stalin foi em 40, violou o pacto, pois ia além da esfera de influência acordada com o eixo. Os territórios polacos anexados pela União Soviética, depois da invasão nazi soviética da Polônia, mantiveram-se na União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial. A nova fronteira foi estabelecida ao longo da linha Curzon, apenas a região em redor de Bialystok e uma pequena parte da Galícia, e este rio San junto a Przemysl foram devolvidas ao Estado polaco, a partir desta linha. De todos os outros territórios anexados pela União Soviética de 39 a 40, aqueles separados da Finlândia, Estônia, Letônia, permaneceram na Rússia, o Estado sucessor da União Soviética depois da dissolução da União Soviética em 91. O norte da Bucovina, o sul da Bessarabia e Herta mantiveram-se na Ucrânia. O que isso significa, O Putin, A existência de um protocolo em segredo foi negada pelo governo soviético em 1989, quando foi finalmente reconhecido e denunciado. Putin, embora condene o pacto e o caracterize como imoral, também defende que o pacto era um mal necessário. E tudo mais. Esse acordo é o seguinte: a Alemanha, depois disso aí, a Alemanha pegou a Tchecoslováquia porque os britânicos, principalmente o ministro Chamberlain, que era um fraco, ele cedia, eles acreditavam que cedendo às vontades do Adolf Hitler, ele iria parar ali, ele não ia avançar. Então eles cederam os Sudetos, a Tchecoslováquia para a Alemanha, e Sudetos na Áustria e tudo mais, pensando que se eles fizessem um acordo entregando territórios de maioria alemã, como os Sudetos, a Tchecoslováquia, para a Alemanha, então a Alemanha não avançaria. Eles iriam acalmar e parar sua retórica agressiva e seu imperialismo. Só que o Hitler viu isso como fraqueza, Fraqueza. Ele viu que, olha, eu estou ameaçando tomar terra, avançar, eu quero tomar terra e eles estão me dando terras em troca de me acalmar. Ou seja, eles são fracos. Isso não acalmou. O Hitler anexou os Sudetos, ele anexou a Tchecoslováquia, ele anexou a Áustria, ele foi para cima de todo mundo, ele anexou tudo que é território,
ele foi até a Polônia e aí o Ocidente se deu conta que, olha, ele não vai parar, não é qualquer acordo que vai fazer esse homem parar e respeitar nada, ele vai para cima de todo mundo, né? E o pacto aí, 41, quando ele vai para cima de Moscou da Rússia, foi ali que ele decretou a ruína da Alemanha, né? Que aliás a Alemanha de 1939, irmãos, fala para você, foi um dos maiores impérios, um dos impérios mais poderosos que já existiu na história da humanidade. Se você for para pensar, tá bom? O Reino Unido, que era um grande império, os Estados Unidos da América e a União Soviética, os dois impérios que governavam o mundo na época, junto com o Reino Unido, os três maiores poderes mundiais tiveram que se unir para vencer a Alemanha nazista. Isso não é brincadeira, né? Não foi qualquer um. Para vencer eles não foi fácil. Não foi fácil porque era uma força gigantesca, muito bem estruturada, muito bem organizada. Mas eu queria que vocês vissem isso, que o que está acontecendo na Ucrânia hoje é o que aconteceu nesse pacto aí tão famoso na história, né? Onde nós vemos aí que agora o Zelensky vai ceder todos os seus minerais, vai dar muito dinheiro. O Trump falou que ia fazer, fez, e vamos ver como que a mídia agora vai fazer, né? A mídia não entendeu, o jornalismo não entendeu porque eles não entendem as profecias, eles não entendem a realidade como ela é, né? E que muita gente poderosa vai cair, muito governo vai cair, e agora a Ucrânia, com esse acordo com os Estados Unidos, né? E o Putin e o Trump fazendo acordo, o comércio entre as duas nações aí vão retornar. Se isso acontecer, tudo que a Europa fez até agora, tudo que todo mundo fez contra a Rússia até agora vai por água abaixo, provando aí, claro, né, o Putin sair como grande vencedor dessa luta, e vai ser questão de pouco tempo aí o Zelensky ele vai cair, o Ocidente vai querer se livrar dele. Na Alemanha aí a alternativa para a direita já avançou bastante, ela é inevitável. Nos próximos anos aí veremos que a insistência do povo alemão, a dificuldade deles de mudar, vai provar para eles que mais do mesmo não vai mudar nada, não vai melhorar nada a vida deles. Na França o Macron vai cair. E aí nós estamos vendo a história se repetir, tá bom? É isso, eles estão juntos. Donald Trump e Vladimir Putin estão unidos e eles estão dividindo o mundo entre eles, despojos de guerra. E isso pouca gente tem percebido, tá bom? O mundo ele vai se dividir em 10 reinos, 10 blocos. Só que 3 serão poderosíssimos. 3 terão influência sobre os outros 7. Tá bom? Os 3 mais fortes aí vai ser isso aí. Estados Unidos, o Império Americano, o russo e o chinês, porque eles são as nações mais poderosas da Terra. E a Europa vai ter que reformular, vão tentar criar um exército europeu, mas a Europa está vendo que a coisa não é fácil. Inclusive o Trump disse aí ontem, né, que a União Europeia foi criada para irritar os Estados Unidos. Ele já está de saco cheio da Europa. E a Europa vai ser de novo dividida em zonas de influência novamente. A Europa vai cair. Ela não ficará como ela está hoje. Bom, anotem isso que eu estou falando. Hoje a Ucrânia, o Zelensky vai para os Estados Unidos, vai assinar um acordo de minerais sem nenhuma salvaguarda, vai entregar a riqueza da nação inteira para que Trump e Putin suguem tudo da nação, e aí o povo ucraniano será escravizado. Pelo menos aí pelas próximas 10 gerações, a Ucrânia foi escravizada. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.